Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um podcast. Mais Jesus, menos religião. Hoje com um convidado especial, meu amigo, meu irmão, meu pastor, Adalto. Eu gostaria que você se apresentasse. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, excelente tarde. Seja bem-vindo. Se apresente, Adalto. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu sou o Adalto, pastor Adalto, e é uma alegria imensa esse convite, viu, Nilson? Que Deus continue te abençoando. Estimo muito a sua amizade, a sua Amém. pessoa. Que Deus continue te honrando você nesse seu ministério. Amém, Adalto. Amém, amém. Adalto, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é o Adalto, quem o pastor Adalto, é pai, é filho. Se apresente para quem está nos assistindo neste momento. Meu irmão Nilson, quem é o irmão Adalto? Mas antes de nós iniciarmos este momento, vamos fazer uma oração. Amém, Vamos amém. entregar este momento ao nosso Deus, se for da sua permissão, Com certeza, porque Adalto. aqui o nosso trabalho é mais Jesus e menos religião. Amém, Que Adalto. trabalho lindo que Deus colocou no seu coração, que você possa desenvolver e que através da sua vida muitas e muitas pessoas Amém. alcancem o nosso Deus. Amém. Eu convido você a orar juntamente comigo neste Amém. momento, entregar todos os seus anseios nas mãos dele Amém. e confiar. Amém. Porque nós estamos falando aqui de Jesus, é mais Jesus e menos religião. Amém. Querido Deus, nós te louvamos por este momento. Sim, meu Pai. Te exaltamos por esta oportunidade. Sim, Senhor Deus. Obrigado pela tua presença para com as nossas vidas. Sim, Senhor Deus. Nós não merecemos, mas a sua graça tem nos alcançado todos os Aleluia. dias. Aleluia. Senhor, tu és Deus sobre as nossas vidas. Sim, Senhor Deus. Nós estamos neste trabalho, neste dia, falando Sim, meu mais Pai. de Jesus e menos de religião. Sim, Senhor Deus. Desse Jesus que cura, que salva, liberta, Aleluia. transforma e que nos coloca de pé todos os dias. Aleluia. Nós te convidamos, Jesus, ser conosco uma vez mais. Nos Sim, Pai. ajuda, nos fortalece Sim, e nos Senhor dá Deus. graça, Sim, Senhor pois a sua presença é real no nosso Sim, meio. meu Pai. Nos abençoa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Já poderia ir embora depois de uma oração dessa, hein? Glória a Deus. Pastor Adalto. Vamos lá. Se apresente para quem está nos assistindo. Quem é o pastor Adalto? Que maravilha, né? Quem é o Adalto? Tenho 38 anos, sou casado com a Michele há mais de 16 anos. Esse ano agora 17 anos de casado. Benção. Nós temos 2 filhos. Michele, um abraço, você vai nos assistir. Minha esposa, um grande abraço a você. De 2 filhos abençoados, a Larissa de 15 anos e o Otávio de 12. Larissa e Otávio. Nossos Uma filhos, benção. herança do Senhor em nossas vidas. É uma dádiva de Deus poder ter eu e minha casa servindo ao Senhor. Amém. E esse é o Adalto. Eu trabalho numa usina, sou motorista canavieiro. No momento estou afastado. Agora em abril faz 1 ano de afastamento. O ano passado descobrimos uma enfermidade aí e Deus tem nos dado graça. Nós estamos passando pelo vale, mas glorificando a Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e toda majestade. Esse é o Adalto, um pai de 2 filhos, casado e agora pastor de igreja, congregando e adorando ao Senhor, porque mais Jesus e menos religião. Que lindo, que lindo. O Adalto, eu já conheço há algum tempo, né, Adalto? Tive o privilégio da gente caminhar junto, através da igreja que você faz parte, da Apacentar, o pastor Marcelo é o presidente, pastor presidente, né? Sim. É uma honra estar recebendo você aqui, e é uma honra tê-lo você como pastor, como amigo. A palavra de Deus fala que há amigos mais chegados que irmão. Amém. E você, com certeza, meu amigo Adalto, se assim você me permite eu chamá-lo, direcionar você como amigo. Obrigado. Amigo. E com todo respeito eu tenho pelo seu pastorado, pelo que você foi a unção que está sobre a sua vida. Você sempre, eu disse isso já algumas vezes, você e a Michele é um exemplo de casal, uma família abençoada. Quantas vezes a gente faz almoço lá na casa do Orlandinho da farmácia que está nos assistindo, Orlando Bertassi, um abraço.
Quantas vezes eu te disse isso, que você é um exemplo, você, a Michele, Obrigado. é um exemplo de casal a ser seguido. E que Deus continue lhe abençoando, sabe? Você transmitindo essa paz, essa calma, essa calmaria, sabe? A gente vindo de lá para cá, de Pirapozinho para cá, a gente veio conversando e o quanto que Deus tem feito na sua vida, né? O quanto que Deus, que cada dia, né? Todo momento ele tem feito milagre, né? Não só a parte, você vai dar, depois vai dar um pouco de testemunho do que Deus já fez na sua vida Amém. e ainda continue fazendo. Louvado seja Deus. Todo momento, né, irmão? Deus é Adalto, pastor. E eu queria fazer uma pergunta para você, um testemunho da sua vida, da fé, do seu relacionamento com Deus. Como que começou o Adalto? Como começou a história, a sementinha? Você já nasceu, como se diz, você já nasceu crente? Conta um pouco da sua história, como foi a sua conversão, quantos anos? Meu irmão Nilson, obrigado pelas palavras direcionadas a mim. Você também é mais do que um amigo, é um irmão. Amém. Quando a gente temos verdadeiros amigos do nosso lado, nós temos verdadeiros irmãos. Amém. E assim foi você. Você acompanhou toda a minha trajetória, desde o início da minha enfermidade, tem orado muito pela minha vida. Amém. E eu agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão. Amém. Pelo seu ministério, pela pessoa Amém. que você é. Amém. E eu tenho um carinho imenso por você e pela sua família, e tenho sempre orado, porque os céus vai se abrir ao seu favor. E Deus vai retribuir tudo em bênção para você. Amém. Nilson, o Adalto. Quando comecei o ministério de conhecer profundamente mais Jesus, os meus pais católicos, nós íamos na igreja, mas era só uma vez na semana, no domingo, e estava tudo bem. Só que queria algo mais para minha vida. Quando eu me tornei jovem, adolescente, sempre estava visitando igrejas evangélicas. Saía de casa, mãe, eu vou no culto, em uma igreja, em outra. E até que me mudamos para um bairro na cidade de Itarabai, onde morava a Michele na frente. O pai dela já era pastor de igreja. E eu costumo dizer assim que a minha vida, a minha pessoa como homem, como esposo, como pai, nasceu ali. Quando eu conheci a Michele, nós tornamos amigos naquele bairro. E quando eu conheci que o pai dela também era pastor, fomos visitar a igreja e me alegrei o meu coração. E ali fiquei, começamos a namorar. E nós se batizamos juntos, eu e a Michele. Batizamos na igreja evangélica. Foi até um momento que eu saí de Itarabai para se batizar, foi aqui em Álvares Machado, na igreja Reviver. E quando eu saí da minha casa, minha mãe não queria que eu me batizasse, porque ela falou, você já é batizado, você batizou quando eu era criança. Mas quando eu realmente conheci a palavra e vi que era necessário nascer um novo homem, e eu me batizei ali em Álvares Machado, juntamente com a Michele, e começamos a namorar, e Deus foi plantando uma sementinha no meu coração. Tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? 14 anos. Meu Deus. 14 anos. Jovem de tudo. Muito jovem. E 14 anos e comecei ali, irmão Nilson, a me dedicar ao Senhor Jesus. E no fundo da minha casa morava um irmão ancião, que era da igreja a qual o Milton congregava, o irmão Agripino, hoje já está com o Senhor. E todos os dias eu vi o irmão Agripino por volta das 10, 11 horas da manhã com a Bíblia dele, meditando no fundo da casa dele. E o fundo da casa do seu Agripino dava de fundo com a minha casa. E o muro era muito baixo, então todos os dias, diariamente, eu vi o irmão Agripino ali, meditando na palavra de Deus. E o interessante é que quando eu olho para essa passagem do irmão Agripino meditando todos os dias na palavra do Senhor, eu vou naquela passagem de Êxodo, aonde o Senhor proveu todos os dias o maná no deserto. O povo, eles ficavam esperando algo acontecer. E Deus, ele proveu todos os dias o maná na vida daquele povo. Sim. E eu falei, nossa, tem que ser diariamente a constância com a palavra de Deus. Sim. Nas nossas vidas. A palavra de Deus é o maná que Deus nos dá. Que lindo. Para que nós fortalecemos a nossa vida. E ali começou o ciclo
de estar na presença do Senhor nosso Deus. Meu Deus. Isso é maravilhoso. E aí começou o ministério, foi brotando, né? A semente foi lançada, Sim. começou a crescer. E aquela sede de buscar Jesus cada vez mais, de entender um pouco mais da palavra. E como que foi a sua conversão genuína? Como que foi você se entregar mesmo verdadeiramente aos pés de Jesus, se entregar ao ministério? Depois eu quero que você também dê um testemunho do chamado pastoral, que Amém. já sentia isso dentro do seu coração. Como que foi isso? Ô Nilson, se aprofundar um pouquinho mais. E quando eu me batizei, sempre na igreja tinha aquelas irmãs Maria, sabe? Aquelas irmãs do coque, Sim, as sim, irmãs da revelação. sim. E sempre olhando para aqueles irmãos que eram fervorosos, sempre tinha no meu coração, eu quero ser igual a ele. Eu quero buscar a Deus com a mesma intensidade. E tinha no meu desejo muito grande, no meu coração, de ser batizado com o Espírito Santo. Só que eu buscava e não alcançava. Porque algo em mim tinha que ser com mais intensidade. Porque quando nós buscamos com mais intensidade, o céu se abre a nosso favor. Sim. E uma madrugada, eu orando a Deus, e não consegui o batismo com o Espírito Santo. Aí pela manhã, eu vi o irmão Agripino meditando na palavra do Senhor, eu fui falar com o irmão Agripino, falei, irmão Agripino, eu tenho muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo, de ser agraciado por ele. Olha só. E o irmão Agripino falou com essas palavras para mim, meu irmão Adalto, quando você for orar na madrugada, peça para que Deus faça a vontade dele em você. Olha, Que homem sábio. forte. Que homem sábio. Sabe as palavras. Em uma madrugada, voltando a orar, dobrei o meu joelho na minha cama. Cama é essa que nós dormimos em 5. No quarto tinha 5 camas. Era 2 beliches com 2, né? Que era 4, e uma Sim. cama de solteiro. Então nós dormíamos em 5. Era 5 irmãos no mesmo quarto. Meu Deus. E eu dobrei o meu joelho e comecei a orar nessa madrugada com toda a intensidade, da forma que o irmão Agripino tinha explicado para mim. E eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eita, naquela madrugada, glória. louvado seja Deus. Eita, Eu fui selado pela promessa. eita, que coisa Ah, linda. que maravilha. Nilson, não sai da minha cabeça. Sabe, eu tinha por volta de 15 anos, 15 para 16 anos. E isso não sai da minha mente, porque a sede era muito grande, eu queria mais e mais de Cristo. Sim. E nessa madrugada, o meu padrasto, a minha mãe, foram até o quarto porque os meus irmãos chamaram porque eu estava gritando muito, muito, falando umas línguas que eles não entendiam, mas era a língua do céu, a língua dos anjos. Que coisa linda. É uma língua que nós humanos não entendemos mais, é uma conexão diretamente com o Pai. Amém, amém. E foi uma noite maravilhosa. E chamaram o irmão Agripino. O irmão Agripino foi em casa naquela madrugada porque minha mãe disse que eu estava muito eufórico, estava falando umas línguas que eles não entendiam. E o irmão Agripino falou, deixa ele, porque ele está sendo selado pela promessa. Eita, que coisa Que bênção. linda. Foi uma noite maravilhosa. Esse foi realmente o meu encontro com Jesus. E daquele momento, daqueles meus 16 anos, eu sou falho, sou um homem, sou ser humano, nós erramos, nós falhamos, nós acertamos, nós erramos. Sim. E de lá para cá, essa chama não se apagou no meu coração, na minha vida. Que lindo, que lindo, Adalto. Sempre Cristo está comigo, é mais Jesus e menos religião. Amém. Sabe, sempre eu tenho proclamado o amor dele, falado das maravilhas que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, para comigo e para com os meus. Amém. E eu tenho sentido todos os dias Jesus na minha vida. Que lindo, Adalto, que lindo, que lindo. E essa chama é nítido na sua vida, né, Amém. Adalto? Que ela não se apaga. Sempre tem pessoas, Adalto, que a gente se sente bem só em estar perto, sabe? É aquilo que você fez lá na sua casa agora. Eu fui lá pegar você pra gente vir pra cá. Você fez questão, senta aí, toma um café com a gente e tal. Que gostoso, né? O acolhimento, o aconchego do lar.
E isso é nato, você faz isso assim sem forçar, sem nada forçado, natureza. Tanto você como a Michelle, a recepção de vocês. Para quem não conhece, faça. Pede para a Michelle fazer um café lá e vai na casa do pastor. Que gostoso, né? É o tipo de Graças a Deus. ambiente que você chega e não dá vontade de ir embora, né? É um ambiente acolhedor, acolhedor. A gente fica até constrangido com tanta gentileza, com tanta o amor que vocês têm para nos dar, sabe? E, e é uma inspiração para muitos, né, Dalton? Muitas pessoas que, às vezes, na correria do dia a dia, né, acaba se dispersando por algum momento, por outro, e você não para tudo, tá fazendo lá, Michel, coitado, tomando conta do bebezinho lá. Como é que chama? A A Helena. Helena, meu Helena, Deus, que bênção. elétrica pra caramba. Corre pra lá, corre pra cá, ela cuidando da Helena, dando atenção pra É. gente, colocando café ali na mesa. Rapaz do céu, que é só é Deus, né? Não tem outra explicação, né? Para ver tanto amor, tanto carisma, tanto acolhimento. Então, gratidão pela sua vida mesmo, viu? Amém, Deus. É, o seu testemunho, Adalto, de fé, de conversão, ele é muito lindo, né? Ele é muito impactante, né? Isso serve para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, né? Que está começando na fé agora. Olha só o testemunho do pastor Adalto. Começou lá com 14 anos sendo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você teve essa sede, você se permitiu. Então, isso é inspirador, né? Amém. Para que muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento, que não sabem para onde começar, como começar, só se permita, né, Dalton? É, Acho que é o conselho que não sei, talvez você pode falar melhor do que eu. imagina. Mas é se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo, ter essa sede de buscar, né? Como eu também tive lá quando eu congregava em outra igreja, uma outra denominação, é, e aí eu sempre tive vontade de buscar mais a Deus. Aí foi um dia que eu cheguei no meu líder religioso, 25 anos congregando lá, participando. Aí eu falei, cara, eu preciso de mais, eu preciso buscar mais. Está muito superficial, né? Só os folhetos aqui, está muito superficial. E minha Bíblia era aberto, era Salmo 23 e Salmo 91. Salmo 23 e Salmo 91. Não tinha o conhecimento da palavra. E olha só o tanto que a palavra, né? O Louvado seja tanto que ela Deus. nos ensina, né? Muito. Muito Manual. conteúdo, né? É um manual, né? Então, eu falei, não, eu quero conhecer mais essa palavra de Deus, quero ir em busca mais disso, né? E o Espírito Santo também foi me constrangindo. Algumas coisas que a gente estava fazendo, por exemplo, eu sempre gostei de tomar uísque, 10 anos atrás, gostava de tomar uísque, tinha um barzinho lá. Um belo dia, olhando aquele bar, falei, cara, quanto tempo que eu não tomo esses uísque aí, essas bebidas que tá aqui, então vou doar tudo isso. E aí me joguei fora. É, eu tomava uma cerveja, a cerveja já não estava mais dando, não estava, como se diz, descendo redondo, nem quadrado, nada. Então, e aí foi o desejo de buscar mais e mais de Deus, mais e mais de Jesus. Foi então que eu cheguei na igreja em Pirapozinho, que eu conheci a Casa de Oração para Todos os Povos, onde lá estou. Já vai fazer 10 anos que eu estou lá. E assim, tudo começou também com esse desejo, se permitindo ser usado pelo Espírito Amém. Santo, se permitindo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí essa sede cada vez mais, né, Adalto? Sim. Não sei, bom, é, você foi consagrado a pastor. Bom, agora acho que já cheguei no topo, então Ah, agora tá. quero mais. Aí, tá vendo? Agora que eu quero mais, agora que eu para cuidar das ovelhas, né? É, A palavra de Deus, quanto mais é dado, mas é mais, cobrado. mais é cobrado, né, Adalto? É. Mas, Adalto, dá um testemunho da sua história, envolve fé, milagre, transformação profunda. Se você quiser, fica à vontade para contar um pouco mais.
da sua vida, da história como pastor, como que você foi consagrado pastor, como que chegou esse chamado, como você sentiu no seu coração. Irmão Nilson, antes de eu falar essa parte do como que eu cheguei até ser pastor, eu quero agradecer pelas palavras que você direcionou à minha casa, de receber bem as pessoas. Isso é um dom que todos os dias eu oro a Deus para que não apague da minha vida. O dom de recepcionar, o dom de receber bem as pessoas. É uma coisa que eu gosto muito, é qualquer pessoa que chegar na minha casa é bem recebida. Porque todos os dias eu consagro a minha casa ao Senhor. Amém. Todos os dias pela manhã, quando eu me levanto, eu vou ao banheiro, tomo meu café, depois eu vou pro meu quarto. Eu fecho a porta e tenho um momento com Deus. E todos os dias eu oro a Deus para que a presença dele esteja na minha casa. Para que quando as pessoas chegarem na minha casa, no meu lar, sinta a presença de Deus, sinta a graça, a alegria, a paz. Que lindo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que chegam na minha casa triste, tem pessoas que chegam na minha casa com o coração apertado. Sim. E quantas pessoas que eu já ouvi relatando para mim, quando eu cheguei na sua casa, quando eu saí da sua casa, meu coração se alegrou, eu saí mais leve. Que gostoso. Mas sabe o que é isso? É a gente ter Jesus na nossa É a casa. presença do Pai. É a gente ter a presença conosco, é a gente ter a arca da aliança na nossa casa. Aleluia, glória. Nossa, olha o que veio na minha cabeça agora. Sabe o que é ter a arca do Senhor conosco? Aleluia. É quando Obed-Edom teve a presença de Deus na casa dele, que foi a arca da aliança. Sim. Abinadab teve a arca da aliança por 20 anos na casa dele, mas não recebeu. Obed-Edom teve a arca da aliança por 3 meses na casa dele, mas a arca da aliança transformou a vida de Obed-Edom e a casa dele, porque eles colocaram em prática, adoraram a Deus todos os dias. Que lindo. Foram só 3 meses, mas Obed-Edom foi abençoado. E por que Abinadab não foi abençoado nesses 20 anos? Porque a arca virou um objeto qualquer. A arca virou esse copo de água. Estava ali, é como um objeto qualquer. Mas Obed-Edom, quando ele via a arca, ele se prostrava. Ele convidava Deus para estar na casa, na família, na vida dele. Ele foi transformado, ele foi próspero. Aleluia. Nós temos que convidar Jesus para estar na nossa vida, na nossa casa, todos os dias. Todo momento. Para que o milagre aconteça, para que haja transformação, para que haja renovo. Eita, lindo. A presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. E todos os dias eu tenho convidado Jesus, Senhor, que a tua presença não se afaste de mim. Que a tua presença esteja na minha casa, esteja com a minha família, com os meus filhos. Que a tua presença ande comigo por onde eu for. Senhor, que esta humildade que eu tenho, que possa permanecer na minha vida enquanto eu estiver sobre esta terra. Amém. Que eu possa ter um coração humilde, um coração voltado a servir o meu próximo. Porque quando eu sirvo o meu próximo, eu estou adorando a Deus. Quando eu sirvo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Isso é o amor que o Senhor nos ensinou. É mais Jesus e menos religião. Amém. Isso é gratificante, Nilson. Isso é muito bom. Amém. É muito bom saber que tem pessoas que gostam de estar na minha casa. Então, tá Tem vendo? pessoas que gostam de estar conosco, de sentar na nossa mesa e partilhar o nosso pão. E é engraçado, Adalto, que você não recebe a pessoa. Eu nunca fui na sua casa compartilhar com quem está nos assistindo. Eu nunca fui na casa do Adalto. Você me recebeu lá na sala, no sofá, para a gente conversar. Você sempre nos recebe Vamos para a cozinha. na mesa. Na mesa. Por Ah, que a mesa, Adalto? A mesa é o lugar sagrado, é cara. onde Deus revela tudo para nós. Não é, Ah, Adalto? que maravilha. Onde Jesus fez a Santa Ceia Oh, com os glória. seus discípulos, né? Onde Então, ele partilhou o pão. partilhou o pão. Então, que coisa linda Então, eu imaginei que isso era só comigo, Adalto. Não. Que Qualquer um. benção, olha Isso é só, você benção. testemunha que outras pessoas também pensam como eu. Porque eu imaginei, falei, pô, eu sou muito querido aqui pelo Adalto, sou muito amado por ele. Para ele e a Michele me tratarem assim, né? Mas então é um dom nato no seu, já. A gente tem um carinho imenso, Nilson, por você. É inquestionável a gente falar aqui, mas qualquer um que chegar na minha casa sempre é bem-vindo, Que sabe? benção. A gente tem a alegria de receber, de poder convidar para se assentar.
Sempre vai ter um cafezinho Sempre preto, um cafezinho. pãozinho, Quando não tem um uma café, tem um batata doce. almoço, tem uma janta. Você viu a batatinha doce lá? Que benção, que benção. Embora que nesses dias eu não tô comendo muito bem, mas Deus Sempre é tem, bom em todo sempre tempo. tem. Sempre tem. A gente Sempre gosta de tem. receber. E quando não tem, as pessoas trazem. É isso. Sabe? Quantas vezes você chegou lá com pão, com bolo? É assim, irmãos. É desse jeito Sabe? mesmo. A provisão de Deus nos alcança. Que lindo. Sabe? Eu cheguei de Prudente quase agora em casa e a Michelle tinha preparado o café, tinha posto a mesa. Aí meu sogro passou, comprou o pão e chegamos lá, sentamos. Tá Chegou vendo? minha prima com a neném, depois chegou você. E é assim. Que gostoso. Olha que maravilha. Que gostoso, né? Isso é partilhar o pão, isso é viver em comunhão, é ter a presença de Deus conosco. Que alegria. Que maravilha, alegria, né, Nilson? Que privilégio, que privilégio. Isso é muito bom. Não, rapaz, só dá pra vontade a gente ficar só conversando que sobre isso, né? E o fato de quando eu me fui consagrado a pastor, sabe, daqui a pouco eu vou contar o meu testemunho do momento que eu passei no ano de 2025, quando eu fui diagnosticado com câncer. E eu fui convidado pelo pastor Marcelo, pastora Natália, através de muita oração que a igreja orou pela minha vida, os irmãos. E o pastor Marcelo foi conversar comigo em respeito de ser consagrado como pastor. No momento, falei, Senhor, o vale que eu passei, que eu estou passando, mas Deus alegrou muito o meu coração, irmão Nilson. Sabe, orando a Deus, Deus confirmou no meu coração, eu falei, amém, a obra não é minha, a obra é do Senhor. E se eu posso fazer alguma coisa, o momento é agora. Olha o quanto Deus, o Senhor já fez por mim. É o mínimo que eu vou fazer por Ele. Eita. Podendo orar pelo meu próximo, podendo ir à casa de uma pessoa, ler uma palavra, partilhar um momento bom, Sim. poder ali ter um relacionamento com o meu irmão, isso é muito bom. E, nossa, com o coração transbordando de alegria, fui consagrado a pastor, auxiliar do pastor Marcelo, na comunidade Apacentar. E desde quando você começou esse mais Jesus e menos religião, eu carrego comigo mais Jesus e menos religião. Amém. Sabe por quê? Porque placa de igreja, o sol desbota ela, com o tempo ela cai. Eita, glória, é verdade. Mas nós temos que pregar mais Jesus. Nós temos que dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma. Aleluia. Quantas e quantas pessoas estão precisando de Jesus? Sim. Quantas e quantas pessoas estão precisando de ser transformado, dos milagres, de ser tocado? E Jesus pode fazer isso. A religião não faz. Sim. Igreja nenhuma faz isso. Sim. Mas Jesus, ele faz. É verdade. Ele ainda faz milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós, seres humanos, mudamos todos os dias. Hoje eu estou desse jeito, amanhã eu estou daquele jeito. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre. Hoje eu estou chorando, amanhã eu estou sorrindo. Nós somos assim, ser humano, mas Jesus não. Ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Ainda que muitas das vezes nós não vemos o milagre, mas ele continua sendo Deus. É uma questão de tempo. Sim. O milagre acontece na nossa vida. Aleluia. E é gratificante hoje poder ser chamado de pastor Adalto. Pastor Adalto. Isso é uma dádiva de Deus na minha vida. E dizer que, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Que lindo, que lindo. Glória a Deus pela sua vida, Adalto. Que essa unção que está sobre a sua vida, ela venha frutificar, sabe, 100 vezes mais na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu falo assim, existe pastores e existe pastores. Existe líderes religiosos e existe líder. Eu sempre via você, Adalto, como um cajado na mão. Sempre via você nas reuniões, nos churrascos, nos almoços. Sempre via você com um cajado na mão. Eu falava, cara, esse cara só é questão de tempo para ele ser só consagrado. Porque perante os céus, no reino espiritual, você já... Acho que aquele dia, quando você começou a falar em línguas, lá no seu quarto, no secreto, Amém. Ali Deus já tinha consagrado para você no mundo espiritual. Glória a Deus. Então só precisava ser derramado óleo sobre a sua cabeça para você ser consagrado.
Então, assim, quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei muito contente, meu coração se alegrou muito. Sinto muito, não, aqueles dias eu estava viajando, não pude estar presente, mas só foi uma confirmação, né, dos homens, porque Deus já tinha Amém. decretado no mundo espiritual. E como é o Adalto fora da igreja? Como é o Adalto fora do pastoreado? Ah, meu irmão Nilson, como que é o Adalto? Você conhece bem o Adalto fora da igreja, né? Eu Nossa, conheço, mas quem está nos assistindo não eu conhece. quero dizer para vocês que o irmão Adalto, ele é pai, marido, ele é amigo, conselheiro, cozinheiro. Ah, Amo cozinhar, acho que é um dos hobbies que eu mais gosto. Me expresso muito bem na cozinha. modéstia à parte, com todo respeito, concordo. Assina embaixo. E é uma bênção. Esse é o Adalto. E tenho amo caminhar, embora já estava fazer um ano que eu não estou caminhando devido ao processo que estou passando, mas é questão de tempo. Logo, logo eu vou voltar a caminhar. É o Adalto. É o Adalto que gosta de dirigir caminhão, canavieiro. Motorista Amo, profissional. amo, amo dirigir. E eu acho que tá na veia. Eu falo que a minha veia ela não corre sangue, ela corre diesel. Ai, que benção, mas Deus tem as formas de trabalhar. E eu acho que este momento Deus desacelerou eu. Porque antes da enfermidade, irmão Nils, eu estava muito acelerado. Sabe, pensava só em trabalho, muitas das vezes não tinha muito tempo de ir à igreja, Sim, estava percurso de fazendo hora na usina, e foi um momento de desacelerar. sim. Momento de Deus falar, não, peraí, vamos ter um particular. O Adalto, fora da igreja, é alegre, é contente, sempre fui alegre, independente das circunstâncias, da luta. O irmão Nilson sabe, sempre estou com sorriso, Sempre, sempre sempre. levantando o meu irmão que está caído, mas, poxa, quantos problemas você tem, você está tentando me ajudar? Sim. Cristo é conosco. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Porque a fé sem obras, ela é morta. Mas se nós Verdade. temos fé, nós temos que crer no impossível. O que a palavra diz no livro de Tiago 1,6? Peça, porém com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de uma parte para outra. Nós temos que ter fé e acreditar que dias melhores virão. Amém. 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 Lindas palavras, Adalto. E eu só tenho a bater um carimbo aí. Se tivesse um carimbo 100% aprovado, era isso. Amém. Modéstia à parte. Quem está nos assistindo, cara, vocês não conhecem a comida desse homem, Oh, que ele é glória. referência. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um almoço dia domingo. Não, Adalto, chama Adalto, chama Adalto. É um cara que ele tem o dom, você tem um dom, tem pessoas que têm o dom. E além do dom de cozinhar, do tempero, que modesta à parte, um pouco que eu aprendi cozinhar, aprendi com você, Adalto. Imagina, você cozinha Nossa, super não, bem. não. Você ó, tem uma mão de Deus mesmo, sabe? Sabe colocar o tempero certo, não é muito salgado, não é muito temperado, não é tempero forte. E o zelo que você tem no momento de preparo, eu fiquei constrangido. Um dia eu estava cortando um alho lá, assim, assim, assim. Aí você falou assim: não, irmão, dá para fazer assim, assim, dá para ficar mais bonitinho. Falei, rapaz, o homem até, além de cozinhar bem, dele organizado com as preparação, porque normalmente a gente só vai coisando, vai deixando lá em cima da pia, depois você pensa que não, tá aquela sujeira. Mas não, você já vai cozinhando, já vai preparando É. ali. E assim, eu aprendi muito com você, viu? Amém. Aprendi muito. Tanto é que lá no Orlandinho, às vezes a gente fazia churrasco lá, alguma coisa, né? Almoço. Adalto, não pode ir? Não, Adalto tá trabalhando, não pode. Adalto tá ministrando. Cadê o substituto do Adalto? Nilson. Deus. Não é? É assim É mesmo. assim mesmo, a Silva. Cozinha muito bem, viu? Não, Muito não, bem. não perto de Não, você. cozinha super bem. Isso é uma bênção de Deus. Uma coisa que você falando aí me constrangeu muito, Adalto, foi quando eu fui visitar você. Depois eu quero que você dê testemunho, mas sempre quando ele falou desse sorriso, sempre assim, sempre assim.
quando eu fui fazer a visita para você lá no hospital, que você estava internado, eu falei, cara, eu vou chegar lá, como que eu vou chegar? Bom, tem que levar alguma coisa para ele. O que eu levei para você, Adalto? Uma bela feijoada. Eita, glória. Meus irmãos já não aguentavam mais comer comida do hospital. Eu chego nisso lá com a... Deus te usou, viu? Deus te usou. Meu Deus do céu, que coisa. Aí tá, imaginei que eu ia chegar lá no quarto e ia encontrar um Adalto assim, sabe? Cara, Caído. Caído e tal. Mas na hora que eu chego lá, vejo você sentado na cadeira, com um sorriso, compartilhando ali alguma história com os amigos ali, conversando com os outros meninos, as outras pessoas que estavam internadas no mesmo quarto que você. Aí eu falei, cara do céu, como que pode? Como que pode? Eu vim aqui para trazer uma palavra, para trazer ânimo pro Adalto, mas aí acabou eu sendo animado, você transmitiu isso para mim. Então eu falo assim, de onde vem tudo isso, sabe, Adalto? De onde vem tanta força, assim, tanta fé, né? Fé, porque primeiramente é fé em Deus, né? Porque é isso que você transmitiu para mim no dia que eu fui fazer uma visita para você. Por falar nisso, você quer falar um pouco da sua história de saúde agora? Como que foi a sua enfermidade que teve? Como é que foi diagnosticado? Quanto tempo? Sabe, Nilson, da onde vem tanta fé? Da onde vem tanta alegria em meio à circunstância, o momento que era difícil, né? Muito. Igual você falou que chegou lá, viu sorrindo, em todo o momento confiando em Deus. Sempre com meu coração descansando e confiando no Senhor. Porque pelas minhas forças físicas eu não iria conseguir. Não tinha mais o que eu fazer. Então eu vou descansar no Senhor. Todo mundo que chegava falava, nossa, eu vim te dar uma palavra amiga, eu vim te dar um conforto, você daqui consolado. Mas é Deus. Meu Deus. É Deus. Isso eu peguei muito naquela passagem de Isaías 38, do rei Ezequias. Quando ele recebe um decreto que Deus usa Isaías para levar um decreto para ele, olha, coloque sua casa em ordem porque você vai morrer e essa doença é para a morte. O que rei Ezequias faz? Ele deita, coloca a cabeça virada para a parede e ele começa a orar a Deus. Senhor, eu fui um homem segundo o seu coração. Ezequias, ele começa a clamar a Deus e pedir para que Deus faça a vontade dele, para que não deixe ele morrer. E eu me peguei muito com esta palavra do rei Ezequias. Eu falei, se o rei Ezequias, ele acreditou, ele confiou, ele descansou no Senhor, eu também vou descansar o meu coração no Senhor. Eu descansei no Senhor. Eu entreguei nas mãos dele. É como o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém. É acreditar que ainda que as provas, ainda que nós temos enfermidades, que aos nossos olhos é impossível acontecer um milagre, é crer que Deus está no controle de tudo. Ezequias, ele orou a Deus. E o que Deus fez? Pediu para que Isaías voltasse e dissesse, olha, o Senhor vai acrescentar anos de vida a você. Da mesma forma que o Senhor usou Isaías para dizer para Ezequias novamente que ele iria acrescentar anos de vida para ele. Eu peguei essa palavra para mim. Eu falei, Senhor, se o Senhor foi com Ezequias, sê comigo. Sê comigo, porque eu imaginava os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe receber essa notícia. Eu estava tudo bem. Que fé. Sabe, por mais que eu tinha 102 quilos, Nilson, você me conheceu Sim. antes da enfermidade. Sim. 102 quilos, eu cheguei a pesar 62 quilos, perdi 40 quilos. Meu Deus. Eu fiquei só a pele e o osso, você viu lá. Foi mesmo. E Deus te usou para mandar uma feijoada do céu. Aquilo lá foi o maná, a provisão. Meu Deus do céu. Já vários dias no hospital comendo comida. Aquilo lá, a comida do hospital é abençoada, mas vai enjoando, a gente que é paciente ali, tá naquela rotina todos os dias. Sim.
E Deus usou o Nilson para levar uma feijoada que tava, olha, abençoada. Meu Deus. Abençoada, com Meu direito a Deus. refrigerante e tudo. E Quebrou. couve. Meu Deus, olha que Não é? preparado. Não sei como que entrou, Não mas tem entrou como. lá. Meu Deus do céu, peço perdão. Foi os anjos. Mas falei que tem que fazer alguma coisa pro meu amigo Adalto. O que ele gosta de comer? Ah, e a gente veja assim, se nós tivermos fé, nós vamos vencer tudo. Amém. Tem algo que eu levo comigo também, só vive a promessa quem passa pelo processo. É verdade. Só vive a promessa quem passa pelo processo. Forte, hein? Sabe, Forte. José, ele viveu o processo para depois viver a promessa. José, ele foi vendido, ele foi traído, caluniado. Sim, José, ele foi preso. Mas quem José se tornou? Governador do Egito. é verdade. Só vive a promessa quem passa pelo processo. O processo doeu, o processo machuca, mas a promessa é bem maior. É verdade. Olha aí, Glória a consagrado Deus, que como forte. pastor, chamado é esse, a qual Deus tem na minha vida, Amém. de poder ver os meus filhos crescendo e já prestes, muito em breve, receber o diagnóstico da cura. Amém, amém, amém. Amém, eu creio, Amém. porque só vive a promessa quem passa pelo processo. E eu quero aqui contar meu testemunho. Ah, excelente. Testemunho é esse que, Excelente. sabe, irmão Nilson? Se prepare, viu? Quem tá aí nos assistindo é de arrepiar o testemunho do irmão Adalto. Eu quero contar o testemunho desta enfermidade que eu passei no ano de 2025, onde descobriu esse diagnóstico do câncer de linfoma de Hodgkin. No mês de fevereiro para março, vinha algumas dores no meu corpo. O corpo já estava alertando. E eu trabalhando na usina, não queria parar, era início de safra, no ano de 2025. E ia no médico um dia, os outros 4 dias trabalhava. Sempre tentava encaixar médico nas minhas folgas, mas não dava certo, faltava, ia levar atestado. E até que no mês de março me deu uma febre muito alta. O mês inteirinho de março. Uma febre que chegava a 40 graus. 39, 40, 39. E essa febre era só após o meu trabalho. Eu chegava em casa, tomava banho, estava fazendo um curso de técnico de enfermagem. Sim. E eu estava chegando já na conclusão de auxiliar de enfermagem. Tinha feito 1 ano e meio deste curso já. E quando foi no mês de março, aquela febre não cessava, fui em vários médicos especialistas, fiz vários exames, me internei em um hospital. Ah, você não tem nada. Diagnóstico não tem nada. Você está bem. E como que está bem? Essa febre não passava, as dores não passavam, voltava a trabalhar, faltava um dia, pegava atestado, aquela coiseira toda. E correndo atrás de médicos. Fui infectologista, fiz vários exames. E ele falou, olha, você não tem nada, seus exames estão excelentes, mas e essa febre? Não sei por que dessa febre, mas você está excelente, você está bem. Trabalhei tudo, até que um dia, no dia 22 de abril, olha quanto tempo, dia 22 de abril, aniversário do meu filho, do Otávio. Eu estava em casa, minha prima que trabalha no hospital, enfermeira, HR, ela disse, olha, Adalto, vamos no hospital que não é normal essa febre. Jamais de medo você estar com essa febre. E eu fui. Não queria ir porque era aniversário do meu filho, cortaram um bolinho ali. E depois me levantei por volta das 9 horas da noite, 21 horas, fomos no hospital. Cheguei lá, passei por vários exames, já me internaram. Você vai ficar internado. E no dia seguinte, o hematologista, a qual tenho um carinho imenso por ele, a qual deu o diagnóstico da enfermidade, Dr. José Bressa, um grande homem, excelente homem, ele e a esposa dele, a doutora Rebeca. Usado por Deus. Usado por Deus. E me internaram, fiquei ali por volta de 70 dias no HR, meu Deus do céu. Ali a gente começa a dar valor nos mínimos detalhes da nossa casa, de poder sentar na varanda, de poder ter o conforto do sofá em casa.
Quando a gente está num leito de hospital, a gente começa a dar valor na nossa cama, no nosso travesseiro, de ir à igreja, de cultuar a Deus, de adorar o Senhor. Ah, mas você não poderia adorar no hospital? Poderia sim. Mas eu dava valor naqueles mínimos detalhes de estar entre irmãos, de poder conversar, de poder abraçar. E foram os momentos difíceis, irmão, nisso. Você foi até o hospital. Foi. Mas nunca murmurei. As dores, Adalto. Eu lembro que você Terrível. sentia as dores, você ia no PS, quantas madrugadas, você não conseguia. A Larissa falava, o meu pai foi para o HR, para tomar injeção, aquela injeção forte, né, para aliviar as dores, né? Verdade. Meu Deus. Foram as madrugadas e madrugadas em casa, antes de descobrir a doença, eu tomava Tramal. E Tramal não estava mais fazendo efeito, tinha que tomar morfina. Meu Deus. Morfina. E isso já era da enfermidade, do câncer, do linfoma de Hodgkin. E várias vezes procurando médico e não tinha solução. Foi até que internaram no HR ali. E quando eu me internei no HR, fiz várias biópsias, 3 biópsias. Fiz na virilha, fiz na coluna. E até que, quando chegou o resultado da enfermidade, do câncer, a gente fica meio apreensivo. A gente fica meio para baixo. Nós somos ser humano. Sim. Nós temos as nossas fragilidades. Sim. Mas em todo momento confiando no poder de Deus. Em um desses momentos que eu estava internado antes de descobrir o diagnóstico, a qual já tinha coletado a biópsia para vir um resultado se era câncer ou não, nesse meio período, nós recebemos a visita ali no HR, no hospital, de uns irmãos que se veste de palhaço, ele vai até o hospital todos os sábados, trazendo uma palavra, um conforto para os nossos corações. Uhum. E naquele sábado eu estava muito angustiado, com o meu coração muito aflito, porque eu estava esperando o resultado da biópsia que não chegava. Já se fazia mais de 20 dias que tinha colhido a biópsia e o resultado não chegou. E todos os dias eu perguntava para o doutor, e o resultado? Não, calma, que vai vir, já mandei mensagem para São Paulo, calma, vai chegar. E um sábado eles foram no hospital e eu me lembro que eu estava no leito da minha cama com muita febre, muita febre. Estava até com umas bolsas de gelo debaixo do braço para a temperatura abaixar. Meu Deus. E um sábado chegaram cantando um louvor que eu falei assim comigo na minha cama, no leito do hospital que eu estava. Eu falei, Senhor, fala comigo através dessas pessoas que estão aqui. E eles começaram, antes de entrar no meu quarto, no corredor, começaram a cantar aquele louvor. Deus está aqui neste momento. Eita, meu Deus. Meu Deus, que louvor forte. Linda, linda, linda. Isso fala a alma. Deus está aqui neste momento. Seja qual for o seu problema, confia em Deus. Deus está aqui para te ajudar. Meu Deus, eu chorei muito com este louvor, muito, muito, muito. E eu entendi que Deus está em todos os momentos da minha vida, nos altos e nos baixos. Até lá no leito. Até no leito do hospital, o Senhor está comigo. Jesus está comigo. Eita, glória. Aí eu descansei o meu coração e confiei no Senhor. E chorei muito, muito, muito. Até que uma enfermeira foi lá para aferir a minha temperatura. E ela falou, não estou entendendo, você está chorando, dando risada. Eu falei, é a alegria do Senhor comigo. Glória a Deus. Porque nós entendemos que quando nós estamos com Cristo, o mundo pode estar desabando, nós vamos estar alegres, porque aleluia. Jesus está conosco. Aleluia. Aleluia. E foi instantâneo. Sentir a alegria de Deus ali comigo naquele momento. Eu pedi, Senhor, fala comigo. E Ele falou, Ele me abraçou. Amém. Ele falou, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço. E sabe qual foi a palavra que eles lançaram naquela tarde de sábado? Salmos 23. Eita, glória. Ah, que palavra melhor que essa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada, nada. Não é nada, é nada. Porque muitos falam, e nada me faltará. Não, é nada me faltará.
Você pegou essa palavra para você. Eu falei, Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Nada. Ainda que tenha essa enfermidade comigo, o Senhor é comigo. Aleluia. O Senhor está à frente de tudo. Aleluia. Seja qual for o diagnóstico que nós vamos receber na próxima semana, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é meu pastor. E aí, irmãos, passou aquela final de semana, na terça-feira, eu estava aguardando já o médico, meu irmão sempre me acompanhando, o Wellington, meu irmão que é enfermeiro hoje no Hospital Yamada. Todos os dias o meu irmão batia cartão, era meu companheiro, meu amigo. Eu falo que ele é o meu pai, é o irmão mais velho, primogênito. Eu falo que ele faz o papel de pai. O que meu pai não fez, ele fez por mim. E sempre presente, sempre andando comigo, sempre caminhando. E quando o meu irmão chegou no quarto, eu falei, Lelo, eu acho que é hoje, eu chamo ele de Lelo, a gente tem intimidade. Eu falei, eu acho que é hoje que o Dr. Bressa vai falar os laudos da biópsia. E seja qual for ele, estou com o meu coração em paz. Mas eu vou te pedir uma coisa. Cuidado da forma que você vai expressar e vai falar com a mãe. Porque minha mãe já tem 62 anos. Cuidado da forma que você vai falar com ela. E eu pensava muito nos meus filhos, na minha esposa. E ele falou, meu irmão, eu estou com você. E o Dr. Bressa chegou no quarto, porque ele chegava cantando, chegava expressando. O Dr. Bressa sempre alegre, com vários universitários junto com ele. E o Dr. Bressa chegou no quarto e ele bateu no meu rosto assim, ei, Adaltinho, como você tá? Eu falei, tô bem, doutor, tô ótimo. Ele falou, isso daí, vamos pra cima. E ele falou, ó, chegou a biópsia sua, os laudos chegaram. E eu falei, ei, doutor, positivo? Tranquilo, você vai passar por tudo isso. Deu lá linfoma de Hodgkin. Eu falei, que é isso? Esse nome esquisito, linfoma de Hodgkin. E ele falou assim, você vai ter que fazer um tratamento, é um câncer maligno, já está em quase estado 5, porque o 5 era o máximo, estava 4,8. E ele falou, depois a gente vai conversar, mas fique em paz. Na frente dele, irmão Nilson, eu fiquei firme, eu falei, tá bom, o senhor está no controle de tudo. Eu descansei o meu coração. Mas quando o doutor virou as costas com todos aqueles universitários que estavam junto com ele, eu abracei o meu irmão e chorei muito, muito, muito. Aí vem a fragilidade humana, né? Pensando na esposa, nos filhos, pensando na mãe, nos meus familiares. Como que eles vão receber a notícia lá fora? A enfermidade já está em estado bem avançado, porque demorou muito para descobrir. Embora fui em vários médicos e não tive resultado. E aí começou o tratamento. Foram 70 dias no hospital regional. Como que foi para a família receber isso? Sua mãe, esposa, essa notícia? Eu, quando recebi, já fiquei... Imagina a sua esposa, sua mãe. Ô Nilson, eu falo assim que Deus nos prepara para tudo. Eu orei muito para que Deus preparasse a minha esposa, porque não seria fácil para a Michele, como não foi para ela. Eu imagino a Michele correndo todos os dias de Pirapó para Prudente, todos os dias correndo ali, trabalhando, sendo mãe em casa, com o marido internado, com um diagnóstico de câncer. Pensa a estrutura daquela mulher. Ela foi forte, foi uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Eu creio que a força não foi humana, a força foi celestial. Aleluia. A força foi de Deus para a vida dela. Foi Deus quem fortaleceu ela. Para ela passar isso para as crianças, né? Porque ela tinha que estar bem, primeiramente, para te ajudar, né? Fazer tudo isso. E também para passar essa força para as crianças, né? Verdade. Verdade, Nilson. Porque as pessoas ali, quando descobriram que eu estava com câncer, as pessoas em Pirapó, porque o comentário, sabe, ele corre muito rápido. E quando as pessoas comentaram ali em Pirapó, surgiram até que eu estava com 3 meses de vida. O Adalto não tem mais do que 3 meses de vida. Meu Deus, meu Deus. E querendo ou não, o diagnóstico médico me falou agora, após as quimioterapias, que eu tinha só 30 dias de vida. Menos ainda.
Se pela lei do homem, né? Pela lei da medicina. Então, e ele falou assim, Senhor que eu Jesus. sou um milagre. Eu sou um milagre. Meu Deus. Ele falou para mim assim, Adalto, o seu diagnóstico era muito avançado. O câncer que estava no teu corpo estava muito avançado. Então, no primeiro exame que eu fiz no PET scan é um exame que mostra todos os graus que está o câncer, aonde está o câncer alojado. No primeiro PET scan que eu fiz, está todo preto o meu corpo, sinaizinhos em preto. Preto é o câncer. Então, o meu corpo, sabe assim, o meu rosto, o meu peito aqui, as minhas axilas, as minhas virilhas, o meu corpo, Deus. os meus ossos Meu estavam todos tomados pelo câncer. Meu Deus. E ele me mostrando o laudo do primeiro PET scan que eu fiz, depois para o segundo. E foram dias terríveis. Foram dias que eu falei, meu Deus, será que eu vou suportar? Aí é onde que Jesus falava, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu sou o teu Deus. O Senhor sempre estava comigo em todos os momentos. Em todos os momentos. Embora tivesse pessoas, amigos assim como você, Sim. orando. Sim. Pessoas que oravam, a igreja estava orando. Levantamos um grupo de intercessão. Muitas pessoas orando, pessoas até de outros países orando, clamando, pedindo, e os céus se abriu. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que for ligado na terra também será ligado no céu. Tudo que pedires na terra, Deus vai nos conceder. Sim. E eu creio que através de muitas orações, eu estou aqui hoje para testemunhar que eu sou um milagre. Amém. Amém. Sabe, diante da medicina era impossível estar aqui hoje. Porque devido ao grau de 4,8, quantos e quantos amigos que estavam se tratando comigo, irmão Nilson, ali no leito de hospital, partiram. Teve jovens de 22 anos, amigos que estavam do meu lado, com a mesma enfermidade, não resistiu. Meu Deus. Partiu. Meu Deus. Imagine com 22 anos. Meu Deus, Adalto. E eu vi aquilo lá, meu coração cortou. E aí foi a transferência do HR para um hospital particular, porque eu já tinha um Unimed, já tinha um plano de saúde, desculpa até expressar aqui o nome da. Não, fica à vontade. E tinha plano de saúde já. E aí o doutor falou, agora é hora de transferir você, para a gente começar o tratamento exato. O meu irmão correu atrás, o meu irmão, a minha esposa, a minha família. E quando os meus filhos receberam a doença, o diagnóstico, o diagnóstico da enfermidade desta doença, eu creio que na cabecinha deles, eles não digeriram direito. Porque não é fácil uma jovem de 15 anos, um menino de 12. Sim. Pensa na escola, todo mundo comentando, seu pai vai morrer, porque o comentário estava muito forte na cidade. Cidade pequena, né? Cidade muito pequena. E eu só orei a Deus. E eu falei para minha esposa, para Michele, conversa com as crianças. Ela falou assim para mim, fica tranquilo. Eles já estão bem amparados. Olha. Graças a Deus. A Michele conseguiu passar isso para eles? Passou, conversou com eles bastante, o meu sogro, a minha sogra, os meus familiares, os meus irmãos. E Deus é bom em todo o tempo. O Senhor cuidou de cada detalhe. Como que eles receberam? Eles entenderam, irmão Nilson, entenderam, são criança, a Larissa, o Otávio. Ficaram bem frágil, porque é um momento que não atingiu só eu essa enfermidade, mas atingiu toda a minha família, os meus amigos, pessoas que estavam conosco nesta caminhada, pessoas que estavam dia a dia conosco, um grande amigo nosso que você citou aqui, o irmão Orlandinho, que sempre me acompanhou, a Silvia, sempre esteve comigo, conosco, sabe, pessoas que se dispôsem a ajudar, estar conosco em todos os momentos. E aí é que nasce que Deus prepara pessoas para não ser amigo, mas sim irmãos, para andar conosco de mão dadas, para dizer eu sou contigo, aonde você for eu vou com você. E é gratificante poder saber que nós temos irmãos, pessoas, amigos mais chegados do que irmão. E o diagnóstico veio, fui transferido para um outro hospital particular, e aí começou o processo, coloquei um dispositivo no meu peito, porta-o-cat, para receber as quimioterapias. Foram 16 sessões de quimioterapia, foram 6 meses doído,
Porque você receber algo no teu corpo que é muito forte, as quimioterapias. Tinha dia que eu chegava em casa, meu Deus do céu. Não era o corpo, não, era só a alma. E eu queria deitar, queria tomar um banho, queria a minha cama. Ficava 2, 3 dias reservado. É doído. É doído. Mas Deus tem me dado força. E eu passei. No mês de dezembro agora, de 2025, eu toquei o sininho completei o ciclo das quimioterapia. Glória a Deus. E foi gratificante poder tocar aquele sininho e dizer que o Senhor foi comigo em todas elas. Jesus esteve comigo presente, me dando força, fortalecendo a minha vida, a minha casa, a minha família, as pessoas que estavam à nossa volta. O Senhor estava no controle de tudo. E após este momento, fiz um segundo PET scan, outro exame, quando eu terminei a quimioterapia. E surgiu, no segundo PET scan, todas aquelas pintinhas pretas, Nilson. Tinha sumido. Meu Deus. Olha como que Deus é fiel. Meu Deus. Olha como Deus é bom. Meu E o médico Deus. ficou surpreso, falou, nossa, o seu corpo estava tomado pelo câncer. E olha aqui o segundo. Tinha só um pontinho preto aqui e um outro nas costas, na T1. Meu Deus. Só isso. Meu O Deus. corpo todo tomado, e parecia só 2 pontinhos pretos. E um dos pontinhos foi atrás do coração. E ele falou, vamos fazer uma biópsia. E não deu para fazer a biópsia porque estava num lugar bem complicado, atrás do coração. E ele achou melhor começar este ano com as radioterapia. Eu fiz 20 sessões de radioterapia, terminei segunda-feira passada. E eu estou aqui de pé. Eita. Para glorificar ao Glória Senhor que é a digno de Deus, honra, de aleluia, glória, louvor e aleluia, majestade. aleluia. Daqui a alguns meses, não vou fazer agora porque a radiação da radioterapia dá muita inflamação no corpo. Aleluia. Eu só não vou fazer o exame agora porque tem que esperar por volta de 2 a 3 meses, um ciclo, tomando antibióticos, para depois fazer o PET scan novamente. E eu creio que neste PET scan não vou ter mais nada, porque o Senhor está comigo. E quando nós colocamos Jesus no barco, tudo vai bem. Amém. Ainda que venha tempestade da direita ou da esquerda, para tentar nos afrontar, o Senhor está no barco e tudo vai bem. Coloque Jesus na sua vida, coloque Jesus no teu barco, coloque Jesus na tua casa, tudo vai bem. Eu não sei qual é o problema, qual é a enfermidade, o que assola em você. Descanse o teu coração, porque Jesus está no controle de tudo. E eu estou aqui hoje, Nilson, junto com você nesse mais Jesus e menos religião, para dizer que Jesus tem me ajudado, Jesus tem me fortalecido. Eu estava até comentando com você, acabei de chegar agora, eu estava aqui imprudente, vim fazer um procedimento porque minha boca está toda machucada devido às radiações, que foram muitas, muito machucada, a garganta fica muito seca. Mas eu estou aqui para dizer que Deus ele é bom em todo o tempo. Dizer que mais Jesus na nossa vida e menos religião. Quando nós temos mais Jesus, o milagre acontece. Amém. Quando nós temos mais Jesus na nossa vida, é constante a vida de oração. É constante poder ver o agir do Senhor na nossa vida e dizer que Deus é conosco. Aleluia. Em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Aleluia. E esse é o meu testemunho. Dizer que Deus tem me fortalecido, Deus tem me ajudado. E eu estou de pé, glorificando a Ele, junto com o pastor Marcelo na nossa igreja, cultuando a Ele, amém, adorando ao Senhor, amém, que é digno de honra, de glória e louvor. Amém. E podendo estar aqui neste dia, expressar a gratidão ao nosso Deus. Amém, amém. Que testemunho lindo, Adalto. Que testemunho lindo. Eu, assim, confesso que eu chego até a ficar emocionado, sabe? Porque como quem conhece o Adalto mais tempo, sabe? Como que nós vimos você lá, magro, debilitado, você não estava, você estava amarelo, uma cor pálida. E aí eu falei, cara, pelos olhos humanos, fala, não tem condição. Mas a sua fé, como eu disse, né, na hora que eu cheguei no quarto, vi você com aquele alto astral, a sua fé acaba nos contagiando.
e o quanto que Deus fez na sua vida, né? O quanto que Jesus fez na sua vida. Claro, você falou aí, né? Deu testemunho de como que estava o seu corpo todo preto e como estava. A medicina ajudou com a Sim. medicação, claro, porque Deus usa, Deus Meios, né? meios, né? Mas a glória e a honra para Ele, para o nosso Oh, Senhor, glória. para o nosso Senhor. És lindo, Todo Jesus. momento, porque, como você disse, quantas pessoas, o menino jovem de 21 anos, não está aqui no meio de nós hoje, Jesus recolheu, né? Sim. Então, assim, poderia ter acontecido com o Adalto? Poderia, mas eu vejo assim, Adalto, pastor Adalto, você me desculpa que Ah, muitas vezes fique em eu paz. chamo você de Irmão. Adalto e acaba, mas eu vejo assim que você, a nossa querida pastora Natália, que também eu vou fazer E guerreira. já fiz o convite para a senhora pastora, para o senhor pastor Marcelo. Oh, glória. Próximo podcast, gostaria muito que você estivesse aqui presente. A pastora Natália também tem um testemunho lindo que Deus está fazendo na vida dela, É uma né? inspiração para nós, É né? uma inspiração, É. é uma inspiração. Você acredita que eu encontrei forças no Senhor através da vida dela? Que mulher de oração. Da pastora Natália? Meu Deus, a pastora Natália é fora do comum. Fora do comum. A gente, humanamente dizendo, ela é fora da casinha. É pra falar assim, desculpa Não é? pela expressão, É, pastora Natália, é. mas que mulher encontra forças no Senhor. Meu Deus, a gente conversando, já foram mais de 100 quimioterapias, sessões, sabe? É muito grande, sessões de radioterapia, Sim, e cirurgias. sim. Meu Deus, é Deus na vida daquela mulher. Sim, É Deus que dá força sim, a ela. sim. E não tem como, né, ela também nos contagiar, né, com a sua alegria, com a sua força, e sempre querendo Sim. buscar mais e mais, né, de Deus ali. Não, hoje vamos fazer não sei o que de mulheres, não, agora Isso daí. culto de terça-feira. Fala, rapaz, quando que essa mulher vai parar, gente? Não, para não. A mulher sempre, sabe, ligou um foguete ali, Combustível, tem um tem combustível um gigante. combustível. É um exemplo a seguir, é um exemplo. Então, assim, quantas pessoas, né, passaram por tantas provações, e já não estão mais no meio de nós, né? E você, a pastora Natália e tantos outros aí, Sim. que é um testemunho. Eu penso assim, sabe, Adalto, se Deus fosse para recolher você, a pastora Natália, já tinha recolhido. Sim. Você há de conver comigo? Sim. Então, se Ele permitiu vocês passarem tudo isso, é para dar o testemunho. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, esse podcast, Sim. mas eu creio que o seu testemunho vai impactar Amém. muitas Eu pessoas, creio. muitas pessoas. E pessoas que estão num leito hospitalar, talvez nos assistindo, ou pessoas que estão aí passando por um problema, acham que não tem solução. A solução existe. É o quê? Mais Jesus. Permitir, falar, Senhor, faça a oração, Senhor, entra em mim, me manifesta a sua graça, o seu poder, como você disse no começo aí, porque Jesus, Deus é o Deus ontem, hoje e sempre, e amanhã. Então, isso que você está dando testemunho, Adalto, só vem a testificar e a confirmar o que o Jesus é capaz de fazer, esses milagres, né? Porque Jesus ele faz milagre. Ele fez lá 2000 anos, 2025 anos atrás, mas ele é o Deus hoje. Ele é o Jesus de hoje. Adalto, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Antes do Adalto, antes da doença, como era a sua fé? E a doença? E depois da doença, como que foi? Como que é a vida do pastor Adalto? Então, assim, teve uma antes da enfermidade e um pós. Aumentou mais, continua, em termos de fé, eu falo, aumentou mais, continua a mesma fé, continua o mesmo Adalto. Você tem uma intimidade maior, é o mesmo Adalto que teve aqueles dias, quando foi 15 anos, quando foi batizado pelo Espírito Santo. Como que é? Como que você descreveria esse momento que você está vivendo na sua vida? Que maravilha. Poder a gente comentar de pessoas que passam por problemas, igual a gente estava comentando agora mesmo, né? Por adversidades. Não é só porque eu passei por este evento desta enfermidade, com um diagnóstico de câncer, que a gente tem que se colocar como um coitadinho. Não.
Isso tudo serve para fortalecer a nossa fé. Através das nossas vidas, outras vidas serão alcançadas. Isso prova que Jesus é conosco. Isso prova que nós temos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E poder alcançar o coração da pessoa que está assistindo esta live, assistindo este podcast, assistindo Mais Jesus e Menos Religião, isso é uma dádiva do céu. Dizer para você que seja qual for o teu problema, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for a estação que você está vivendo, creia que o Senhor ainda faz milagres. Amém. E quem era o Adalto antes da enfermidade? Em parte de fé. Sim. A gente se acomoda em viver em ambientes rasos. O que é viver em ambientes rasos? É se contentar com um pouco. Ah, eu orei, fui no culto no domingo, tá ótimo. Ah, eu li a Bíblia hoje, semana que vem eu vou ler de novo, tá ótimo. Esse era o Adalto antes da enfermidade. Momentos de intimidade com Deus era bem pouco nisso. Por mais que a gente tinha uma vida de estar na igreja, mas de ter um momento de intimidade. Sabe aquele momento de intimidade que o marido tem com a mulher? Sim. Ele quer frequentemente, ele quer, sabe assim? Sim. E com Jesus era uma vez na semana, intimidade com o Pai. Sim. Intimidade de poder meditar na palavra do Senhor. Sim. Pegava a Bíblia hoje, meditava nela e a semana que vem eu vou meditar de novo. Sim. Essa era a minha vida antes da enfermidade. Por mais que eu estava na igreja, que muitas das vezes pregava, que muitas das vezes falava do amor dele, que muitas das vezes tinha oportunidade de estar entre os irmãos, mas intimidade de viver profundamente com Cristo foi depois da enfermidade. Por mais que lá atrás o Senhor tinha feito maravilhas na minha vida, sendo selado com a promessa, porque uma vez selado, ninguém tira isso de você. Sim. Nós podemos se afastar do Pai, mas o Pai sempre está conosco. Sim. Você lembra do filho pródigo? Sim. Ele saiu da casa do pai, Uhum. mas o pai sempre estava pensando nele. O que será que o meu filho está fazendo? Aonde ele foi? Ele não poupou o filho dele de sair da casa dele. Mas o filho saiu. E assim somos nós. Muitas das vezes nós desgarramos, saímos da presença de Deus. Muitas das vezes nós temos o banquete na casa do pai, mas nós queremos comer bolota lá fora. Nós queremos comer lavagem lá fora. E antes da enfermidade foi assim comigo. Por mais que eu estava na casa do banquete, na casa da porção dobrada, mas queria viver com um pouco. O pouco me satisfazia. E após a enfermidade, Nilson, dentro do hospital ali começou um processo na minha vida. Começou um processo comigo e me aproximando mais do Senhor. E eu falo que foi o momento de Deus, Jeremias 18, amassar o barro. O barro estava na mão do oleiro. Uhum. Jeremias 18 fala que o oleiro estava fazendo um vaso e aquela massa quebrou. E ele pegou daquela mesma massa e tomou a fazer outro vaso, outra obra. Uhum. E assim foi com a minha vida nas mãos de Deus. Eu estava sendo moldado para que o azeite fosse derramado na minha vida. Uhum. Para que a unção do Senhor fosse derramada na minha vida. Amém. Eu entendi que eu preciso me aproximar mais de Deus diariamente, todos os dias. E eu tenho um hábito agora comigo, Nilson. Você pode chegar na minha casa, a hora que eu estou no meu quarto, eu não vou te atender. Eu tenho um momento com Deus. Amém. E esse momento ninguém tira de mim. Eu já falei para minha esposa, quando ela está em casa no final de semana com os meus filhos, olha, eu estou em momento de oração. Verdade com o Pai. No mínimo, eu tenho isso comigo, no mínimo 15 minutos. No mínimo. Se você chegar lá, você vai me esperar no mínimo 20 minutos. Ah, não posso esperar, então volta outra hora. Volta depois. Porque eu tenho que ter prioridade na minha vida. Que lindo. Prioridade é Jesus. Que lindo. E eu coloquei isso na minha vida por meta. Amém.
No mínimo 15, 20 minutos no mínimo, mas você não fica, sabe por quê? Porque nós temos intimidade com Deus. É tão bom. E eu fico 40 minutos, 1 hora ali orando, falando com Amém. Deus, meditando. E Eita, é momento sem o glória. celular. Eu me desligo do celular. Você pode me ligar, outras pessoas podem mandar mensagem depois, eu respondo. Palavra e Primeiro é a palavra, é mais Jesus, palavra, mais. meditar, falar com o Pai, ter é um falar acesso com o Pai, ter um direto. acesso direto. É receber, como aquele pai recebeu aquele jovem que saiu da casa dele. Sabe assim? Sim. Quando aquele pai recebeu aquele jovem, eu imagino Jesus me recebendo na presença dele novamente. Você não pode sair da presença dele, não depois voltar posso. de novo, perder Não esse posso, momento, porque ele perder está essa colocando um conexão. anel na minha mão, ele Sim. está colocando a sandália nos meus pés, ele está me Aleluia. vestindo de novo. Aleluia. Ele está me fortalecendo, o azeite está sendo derramado. Glória a Deus. Eu estou sendo fortalecido para mais um dia, para mais uma batalha. Glória a Deus. Porque Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nós estamos em luta espiritual todos os É dias. verdade. Todos os dias. Então, que você coloque na sua vida prioridade a palavra do Senhor. Amém. Nós temos que priorizar a presença de Deus. Amém. Nós temos tempo de estar com a nossa esposa, tempo de estar com os nossos filhos, tempo de sentar na mesa com os nossos amigos. Uhum. Nós temos tempo da rotina do nosso dia a dia, de trabalhar, de estar em casa, de ter um lazer. E por que não ter tempo com Cristo? Sim. E eu coloquei isso na minha vida. Após a enfermidade, o Senhor me ensinou a ter um tempo com Ele. E eu tenho este tempo com Deus Sim. todos os dias. Todos os dias. Que linda. Eu Adão. dobro o meu joelho. Que linda. No meu Adão. quarto, eu fecho a porta e falo com o Senhor. Eu clamo a Ele, o céu desce, Sim. eu sinto alegria. Irmão Nilson, eu tenho tido experiências com Deus nesses dias que eu estava orando no meu quarto. Que lindo. Algo que eu precisava da parte de Deus. Não é desafiando Deus, porque eu não preciso desafiar, porque eu Uhum. vejo o quanto Deus tem feito na minha vida. Uhum. E é algo assim de eu estar precisando de algo na minha casa, na minha vida. E de imediato, quando eu me levantei da oração, sentei no sofá, alguém chega e... aquilo que eu pedi para Deus em oração. Providência vem. Na hora, de imediato. Meu Deus. Eu falo, uau! Como que é o máximo servir a Cristo? Ah, Jesus amado. O céu está à minha disposição, Jesus está à minha disposição, está pronto a me servir. Só esperando uma voz de comando. Ah, que maravilha! Ah, meu Deus. Que Como é bom servir a Deus. gostoso, que gostoso. Isso aconteceu comigo. Isso acontece comigo. Amém. Amém, que lindo. Isso é bom poder dizer que a intimidade foi mais frequente depois da enfermidade. Tá vendo? Só vive a promessa quem passa pelo processo. O Ei, processo doeu, está doendo, mas a promessa é bem maior. bem maior. Tudo tem um propósito na nossa vida, tudo, tudo. Bem. E esta enfermidade, ela me ensinou muito. Me achegar mais perto do Pai. Amém. Amém. Que lindo, Adalto. Que lindo. Isso que você está falando, Adalto, nós viemos conversando, né, no carro. E eu pude compartilhar com você também, né? O quanto que Deus está fazendo na minha vida assim, de um tempo muito rápido, né? De ter conhecido uma pessoa, ter entrado na minha vida, já marcado o casamento. E assim, a gente conversando, aí você até citou uma parte de Boaz. Você pode relatar o que você falou lá para mim? Ah, que maravilha. Coisa linda aquela passagem. Me relata de novo. Para Irmão quem está nos Nilson, assistindo. você que está nos assistindo aí, como eu estou contente por você. Amém. Muito amém. contente porque a gente veja o quanto homem de Deus você é. O quanto Amém. você tem se dedicado à obra do Senhor. Amém. O quanto você tem feito para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Você tem orado, clamado a Deus. Amém. E Deus, ele recompensa no momento e na hora certa. Amém. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, no livro de Eclesiastes 3, que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Há tempo de você chorar e tempo de se alegrar. Amém. E eu creio que o tempo de colher chegou na sua vida. Amém. Eu recebo. E o Nilson, nós estava vindo no carro e estava conversando,
E eu estou muito contente porque o Nilson ele vai se casar. Que Amém. maravilha, isso é uma bênção de Deus. Dia 23 de abril Agora. Tá aí, já tá batendo na porta. Tá E a aí. preparação de Deus. Amém. Deus prepara tudo na nossa vida. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Lá na frente nós vamos entender Sim. que Deus ele tem as formas de trabalhar. E eu estava conversando com o Nilson, eu falei, Nilson, o seu relacionamento, preparação de Deus. No mundo, quem tá fora fala, poxa, mas tá muito rápido as coisas Não acontecendo. entende. Não entende, Adalto. Não estou As entendendo. pessoas de fora não Mas entendem, você Nilson. entendeu. Eu entendi, sabe por Você, quê? Porque a nós Michele, estamos no mesmo espírito, Na mesma visão. nós estamos ligados no mesmo pensamento, na mesma Amém. visão. Amém. Nós estamos andando, caminhando junto para o mesmo lugar. Amém. Amém. E isso é maravilhoso. E eu falei, ô Nilson, esta mulher é Ruth na sua vida. Eita glória, que coisa linda. E eu vejo você como Boaz. Naquela passagem de Ruth, quando Noemi, que era sogra de Ruth, aonde Noemi ela perde o seu esposo, seus filhos, aonde a terra não tinha mais o que elas comer, o que Noemi faz? Ela sai e ela lembra de Boaz, porque Boaz era muito próximo de Noemi. Era um primo do marido dela. E Noemi, ela lembra, se eu for para a terra de Boaz, ele vai me dar o de comer. Ele vai prover na minha vida. E Noemi, ela sai. Mas só que Noemi, ela despede as suas noras, Ruth e a outra. E o engraçado é que a outra nora de Noemi, ela vai para a terra dos pais dela, para viver a vida dela, para se casar novamente. Mas Ruth não. Ruth, ela olha bem no olho de Noemi e fala assim, para onde você for, Noemi, eu vou. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Que lindo. Que maravilha. Que lindo. Pensa Ruth chegando em uma terra que ela não conhece. Em um lugar que é totalmente estranho, desconhecido. Noemi já conhecia, já tinha vivido naquela terra, mas Ruth não. Mas só que Noemi já está muito velha, já está cansada. Noemi já não aguenta mais trabalhar. Ruth, ela vai cuidar de Noemi. E ela vai procurar o que fazer. Cuida da casa, prepara mantimento, mas não tinha mais mantimento, não tinha mais o que preparar. O que ela faz? Ela vai colher, ela vai pegar o que estava caindo do que os homens estavam colhendo. Caía uma espiga de milho, ela pegava, apanhava. E todos os dias, por rotina, Ruth fazia isso. Ia colher, ia pegar o que caía da plantação, o que aqueles homens estavam colhendo. E todos observavam aquela mulher formosa, aquela mulher trabalhadora. Até que Boaz, ele chega na sua lavoura e observa Ruth apanhando as espigas que caía. Sobra o resto. A sobra para levar para casa, para prover na vida da sogra dela, de Noemi, para manter Noemi em pé, para manter a casa dela em pé. E Boaz se alegra com a presença de Ruth naquele lugar. E ele sente graça. Ele fala, que mulher formosa é essa? E ele começa a conhecer Ruth. E aí Ruth apresenta Noemi para Boaz. Eles estavam em família. E Deus prepara o casamento de Ruth e Boaz. E assim é com você, meu irmão. A sua Ruth chegou. Amém. Qual é o nome da varoa? Fabiane. Fabiana. Fabiane Silva. Fabiane Silva. Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. Que Deus te abençoe, minha irmã. Fabiane. Amém. Você é Ruth. Amém. O seu Boaz Deus preparou para você. Amém. Amém. Sabe, em um momento de escassez, em um momento que é tudo contrário, em um momento que muitos seres humanos não vão entender, mas Deus já escreveu. Aleluia. A história sua e do irmão Nilson. Aleluia. Vocês são escolhidos para esta grande seara. Aleluia. A obra é grande. Aleluia.
na vida do irmão Nilson, Aleluia. na sua vida, irmã Fabiane. Aleluia. Há um propósito por trás de todo esse Eu relacionamento. creio. Um processo de transformação na família, de restauração, De espelho, de exemplo. de espelho, de exemplo, assim como foi na vida de Ruth e de Boaz. Na sua vida, irmão Nilson, Amém. e na vida da Fabiane. Amém. Vocês são escolhidos por Deus Amém. e são chamados. Olha que aliança linda, ó. Amém. Amém. Eu tomo posse. Que Deus abençoe, viu? Amém. Que Deus abençoe você, Amém. Ruth, Fabiane. Amém. Que Deus abençoe você, Nilson Boaz. Amém. Vocês Amém. vão colher por Amém. excelência nesta terra. Amém. Eu tomo É o início. Ainda que muitas das vezes o início pode doer, pode machucar, mas Deus vai preparar vocês para uma grande colheita. Amém. Que Deus Eu tomo abençoe posse. Amém. este relacionamento e a sua vida, meu irmão Nilson. Amém. Eu tomo Em posse. nome de Jesus, você é o Boaz, Amém. você é o provedor, Amém. você é o sacerdote, Amém. e você, Ruth, Fabiane, você é a mulher sábia que edifica a casa. Que Deus te Aleluia. abençoe eternamente. Aleluia. 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 Podemos ir embora, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Ai, que benção. Nossa, que se alegra, benção. né? Meu Que Deus, momento meu gostoso. Deus, meu Que Deus, maravilha. Meu Deus, meu Deus, Poder meu Deus. partilhar um Não é? pouquinho do meu testemunho, partilhar um pouquinho da comunhão com o Senhor. Meu Deus. É por isso que é mais Jesus e menos religião. Meu Deus. É viver mais Jesus na nossa vida e menos religião. A religião não é nada, a religião é estar entre irmãos. A religião é uma placa de igreja, é onde você frequenta. Ei, mas é mais Jesus, é ter Jesus na nossa vida. É viver Jesus, é mais Jesus todos os dias. Amém, 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 amém. Adalto, na hora que você falou aí, cara, eu só me arrepiava, assim, ó, Aleluia. me arrepiava. Porque vai de encontro com algumas pessoas, sabe? Que falam pra gente, mas a maioria pensa como você, viu? Mas tem algumas pessoas que falam, não, vocês estão muito precipitados, não, vocês não conseguem ter essa visão, sabe? A pessoa vê no horizontal, nós temos que ver no vertical, né? É Para verdade, pra Jesus, cima. que se Deus uniu, se Deus me apresentou, teve a oportunidade de me apresentar a Fabiane e eu a ela, eu creio que Deus tem, eu tenho certeza que Deus tem um propósito, porque nós temos a mesma visão. Aleluia. Já há algum tempo que eu venho servindo no ministério da nossa pastora, juíza federal, Tânia Tereza, do Silk, como conselheiro, e foi lá que eu conheci a Fabiane, mas assim, em pouco tempo Deus falou, não, é ela, então eu não tive sombra de dúvida que não fosse ela. Eu creio que no futuro próximo será a senhora Fabiane Taboas, vai pegar o meu nome, meu sobrenome, em nome de Aleluia. Jesus, Que e bênção. vai ser benção. E vamos ter a benção da nossa apóstola, Tânia Tereza, Que maravilha. vai encher-nos de alegria. Eu ia fazer a pergunta aqui, se em algum momento você se revoltou contra Deus, né, da enfermidade, acho que nem precisa fazer essa pergunta. Meu tá? irmão Porque Nilson. Se revoltar contra Deus, isso é forte, hein? Não é? Jamais. Né? Nunca. Ô, pai, por que isso Não, contra não. mim? Não, só agradeci, sempre, Olha. sempre. Eu acho que tenho certeza que Deus só nos dá o que nós suportamos carregar. Cada um tem o seu fardo, cada um tem a sua cruz. E se Deus me deu esta enfermidade, se Deus colocou, se Deus permitiu que eu passasse por esse processo, é porque Ele sabia e Ele queria me dar força e que até onde eu suportaria. Porque eu acompanhei você, Adalto, no antes. Eu lembrava que a Michelle falava assim, meu irmão, o Nilson, ora pro Adalto que ele passou a noite inteira no sofá, ele não consegue, não tinha posição certa para dormir, a dor era muito insuportável na coluna, né, nas suas Sim. costas. Quantas vezes que eu fui travado por aquele ponto-socorro de Pirapozinho, sabe? Travado mesmo, a ambulância ia em casa me pegar e chegava lá, era morfina. Meu Deus. Morfina e não tinha o que fazer. Então, neste momento não se revolta, Adalto? Não. Não. Por Deus é minha testemunha, Deus sabe do meu coração. Nunca. A minha esposa me acompanhou. A minha esposa acompanhou, meu irmão que estava presente, amigos que estavam bem em volta da gente ali. Eu nunca questionei a Deus, nunca murmurei. E eu só falei assim, Deus sabe o que faz.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu falo isso, Adalto, porque eu passei por uma provação dessa, sabe? Quando minha filha estava enferma, ela foi diagnosticada com pneumonia silenciosa. Deus recolheu ela muito rápido, sabe? 48 horas, Deus acolheu ela junto aos céus. Sim. Ela tinha 2 aninhos, né? Maria Clara. E na época eu lembro que o médico falou assim, olha, só um milagre mesmo para ela sobreviver, porque ela ficou não sei se foi 5 minutos, 2 minutos, sem oxigênio no cérebro. Se ela sobreviver, ela vai ficar em estado vegetativo, paralítica, em cima de uma cama. Eu lembro que a minha ex-companheira, a Gisele, ela falou assim, eu prefiro ver ela em cima de uma cama o resto da minha vida e acolhendo ela, dando banho, treinando, do que entregar ela para que ela vai embora, né? Nós não tínhamos conhecimento. Na época a gente, né, outra denominação, outra. E aí eu falei, naquela época eu falei assim, Gisele, vamos entregar a nossa filha na mão de Jesus? Ela falou assim, não, não quero. Aí, pela segunda vez, passou um pouquinho, a gente acalmou ali na recepção do hospital que a gente estava ali. Segunda vez, passou um pouquinho, eu falei, Gisele, vamos entregar a vida da nossa filha na mão de Jesus? Ela falou assim, eu já falei para você que eu não quero. Então, a palavra tem muita força, tem muito Sim. poder. E aí, na terceira vez, eu peguei na mão dela assim e falei, Gisele, aí por quê? Na terceira vez, o telefone tocou da recepção. O cara falou, quem são os pais da Maria Clara? Aí nós falamos, nós. Ele falou assim, ó, o médico tá na UTI, lá tá em estado de emergência com a sua filha. Então pediu para vocês orarem. E ele estava lá naquele estado de emergência, porque ela tinha dado novamente uma parada, sabe? Reanimando ela. Tentando reanimar. E aí nós começamos a rezar ali, orar, tal, fazer as nossas orações. Nós terminamos de fazer a nossa oração. Eu peguei e falei assim, Gisele, ela estava em planto. Falei, vamos entregar nossa filha na mão de Jesus? Ela só balançou a cabeça assim. Vamos, agora vamos. Então, ela só estava precisando de nós liberarmos ela. Foi fácil? Não, claro que não. Aí nós liberamos. Na hora que nós liberamos, o telefone tocou. Falou, quem são os pais da Maria Clara? Por favor, sobe lá em cima que o médico quer conversar. Na hora que nós subimos, aí veio a notícia que ela Sim. vinha de óbito. No começo, Adalto, o quanto nós sofremos. Só quem é pai, Sim, perder quem um passou filho, né? por uma Meu situação Deus. dessa, vai entender o que eu estou falando. Mas foi muito forte isso. E aí, quando nós pegamos a notícia, o médico deu a notícia, eu não quis acreditar, aquilo, sabe, eu preciso ver. Aí eu desci embaixo, fui lá no necrotério para ver o corpinho dela, sabe? Ela estava em cima assim, aí eu fui. Se eu fechar os olhos aqui, eu consigo ver essa imagem nitidamente, Meu como que Deus. aconteceu, sabe? Adalto, eu confesso que nessa hora eu me fiquei, não chego a falar que fiquei revoltado contra Deus, mas eu fiquei muito entristecido. Muito entristecido porque eu fazia perguntas, Senhor, mas por que ela? Pai, por que ela? Tantas crianças lá na Sim. África passando fome, passando necessidade, nem na África, às vezes se você vai a alguma periferia e tal, e ela tinha de tudo. E a resposta que Deus tinha, que veio no meu coração naquela época, porque ela é um especial. Ela eu resolvi colher junto aos céus. Mas aquilo lá eu não conseguia Digerir. digerir aquilo lá, sabe, Adalto? E aí eu ficava indagando a Jesus, perguntando a Deus, perguntando por quê, sempre procurando o porquê. E é isso que eu queria saber de você, sabe? Porque muito tempo, eu confesso para você que por muito tempo, muitos anos eu te digo, eu fiquei perguntando, sabe? O porquê, Senhor? Por que ela? Por que dessa forma? Como? E você em nenhum momento passou por tudo isso, essa turbulência que passou, passando pelo vale. Em nenhum momento você questionou a Jesus, em nenhum momento você questionou a Deus.
E então, assim, é um exemplo de fé a ser seguido, sabe? Então, por isso, quando eu falo sem demagogia nenhuma, você é um exemplo a seguir, sabe? De fé, de persistência, de perseverança, que vale a pena servir esse Jesus, vale a pena servir esse Jesus, vale a pena ter fé. E fé é isso, né, Adalto? Move montanhas. Fé é isso, você acreditar, ver já uma situação que aos olhos humanos é impossível de ver. Lá na frente você já está vendo. Verdade. É isso. Então, assim, louvado a Deus por essa fé que nos contagia, sabe? E cada vez mais ratifica outras pessoas. Estamos chegando aqui mais nos finaizinhos aqui, Adalto. Nilson, em questão assim de murmurar, gente, temos que entender que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Talvez Deus recolheu a sua filha e sabia, tinha certeza do sofrimento que iria passar, estava em cima de uma cama, a família não teria estrutura para o momento. Deus tem as formas de trabalhar, nós não entendemos no momento. E sempre eu orei assim ao Senhor, Senhor, que a sua vontade prevaleça em mim. Eu não quero ficar em cima de uma cama. Porque foi drástico, foi muito rápido. De 100 quilos, chegaram a 60 quilos. E eu fiquei muito com medo de ficar em cima de uma cama, de depender de pessoas, da família. Deus tem as formas de trabalhar. Sempre agradecendo a Ele. Eu falei que a sua vontade se prevaleça em mim sempre. Amém, amém. Como é lindo, né? Como é lindo. Adalto, então, hoje você não pode dizer que você ainda está 100%. Hoje curado, Nilson, falta alguns exames, né? Eu creio porque Deus ele faz a obra por completo. Sim. Nada é incompleto. Amém. Mas, diante da medicina, conversando com o meu médico, vou aguardar aí agora por volta de 2 a 3 meses. Terminei de fazer as sessões agora de radioterapia para a gente fazer os últimos exames e realmente eu quero poder aqui testemunhar que eu estou curado 100%. Amém. Amém. Não vai demorar muito tempo. Hoje eu tô assim nos 98,9. Aleluia. Falta um pouquinho. Para quem tava feio, para quem tava lá na lama, hoje eu estou de pé. Glória eu estou a Deus. edificado na rocha que é Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Adalto, fazer uma pergunta para você. O que significa para você mais Jesus, menos religião? Mais Jesus e menos religião. Mais Jesus, amor. Amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Amém. Mais Jesus. É eu poder amar os meus irmãos que eu não conheço. Os irmãos que estão lá na África. É o meu coração aqui arder e eu poder orar por eles. Isso é mais Jesus. É eu estar com você aqui e dizer, Nilson, eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Isso é mais Jesus. O que é menos religião? Menos religião é doutrinas. Sim. Sabe, doutrinas Imposta que quer pelos impor, homens. Sim. ser colocada de goela abaixo, tem que Sim. ser desse jeito, assim. Não. Menos religião. Sim. Nós temos que ter menos religião conosco. Sim. Amar, poder amar o nosso próximo, poder amar o nosso irmão, é ter mais Jesus, é mais. Hoje precisa-se ter mais Jesus. Sim. Sabe, nós estamos vivendo anos a qual Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos mostrando de mais Jesus, de mais Jesus. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não esquece. Cristo é quem nos conduz. Uhum. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém. É Ele quem nos dá graça. Amém. E o amor dele prevalece. Amém. E o amor dele salva, cura e liberta. Mais Jesus Amém. e menos religião. E no seu ponto de vista, você acha que a religião afasta as pessoas de Deus? Tem afastado muito, Nilson. Tem afastado muito A religião. a religião. Hoje a religião está sendo imposta por muitos aí. Tem afastado
muito ser humano de Cristo. Hoje, se nós abrirmos as nossas redes sociais, nós vamos ver que se virou comércio, né? Hoje, muitas igrejas viram comércio. Sim, E esqueceram demais Jesus. sim. Esqueceram do amor. De pregar a palavra. De pregar a verdade, que é Cristo. E Amém. conhecereis a verdade. E ela nos libertará. Amém. Quem vai nos libertar? A palavra Jesus. De Deus. Jesus vai nos libertar. Amém. Então hoje, infelizmente, muitos estão se perdendo por causa da religião. Ah, pura verdade. Dots, um conselho que você dá para quem está nos assistindo, para quem ficou chateado, decepcionado com alguma igreja, algum líder religioso que está afastado, qual conselho você daria como pastor para essas pessoas que estão nos assistindo, para ela voltar novamente? Como que você orientaria? Hoje, Nilson, eu como pastor hoje, consagrado como pastor, e você que está nos assistindo, não olhe para a religião. Eu sou ser humano, eu posso errar, eu posso te magoar, Sim. Mas olhe para Cristo. Sim. E que você tenha um coração sensato, pronto a perdoar. Se alguém te machucou, se o pastor te machucou, perdoa ele, ore por ele. E que se você está desgarrado, longe da igreja por causa de religião, volte porque ainda há tempo. O Senhor te perdoa. E que você possa ter um coração pronto a perdoar. Amém. Porque o pastor, ele erra. O pastor não é Sim. super-herói. Sim. Ele é ser humano. Nós estamos sujeitos ao pecado. Sim, Nós estamos sujeitos a errar. É verdade. Mas Jesus não. Ele nos perdoa todos os dias. Todos os momentos. Todo momento. E que você possa olhar para Cristo, que é o autor e consumador de tudo, e não para o ser humano. Amém. Adalto, você orientaria, um exemplo, uma pessoa que não aceitou Jesus ainda como o único e suficiente Salvador da vida dela. Ela quer estar vendo esse podcast nosso, e ela quer experimentar ter essa intimidade maior com Jesus, quer aproximar mais de Jesus. Você, como pastor, o que você orientaria essa pessoa que não é cristã e está ouvindo esse podcast, ela procurar uma igreja mais próxima da casa dela, ou uma igreja mais próxima da palavra, ou o que você orientaria essa pessoa? Ou ficar na casa dela mesmo orando, ali na sua casa, no seu secreto? Que maravilha! Você tem a oportunidade agora. Talvez você não conhece, talvez você fale, eu não vou porque pessoas falaram da igreja que é isso, que é aquilo. Sim. Eu não vou porque que adianta servir a Deus, tantos problemas, tantas dificuldades? Não. Jesus, ele está pronto a nos perdoar todos os dias. Sim. Então procure uma igreja que você se agrade, que você cultua a Deus de todo o coração, uma igreja que realmente pregue a palavra. Amém. Porque Jesus, ele é a palavra. Amém. Jesus, ele pode nos salvar, nos libertar, ele pode purificar a nossa vida. É só Jesus. Amém. A religião não, mas Jesus sim. Que você possa procurar uma igreja, que você possa aceitar a Jesus hoje, agora. Porque amanhã pode ser muito tarde. Às vezes nós adiamos, amanhã, depois. Daqui a algumas horas. Não, tem que ser agora. Porque o amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver agora, o momento. E eu aprendi isso com a minha vida, que eu tenho que fazer agora. Se eu vou tomar água, eu tenho que tomar ela agora. Sim. Se eu vou ler a palavra, eu tenho que ler ela agora. Se eu vou orar, eu tenho que orar agora. Sim. Porque eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco. Sim. Se eu vou pedir perdão, eu tenho que pedir agora. Se eu vou abraçar, eu tenho que abraçar agora. É verdade. Às vezes nós adiamos para depois, para amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então procure uma igreja. Procure um lugar para você congregar. Ore na sua casa.
cultua a Deus na sua casa, leia a palavra na sua casa, mas é necessário também você procurar uma igreja, comunhão entre os irmãos. A palavra diz no Salmo 133, ó, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso. Que nós possamos desfrutar das maravilhas e das bênçãos de Deus para as nossas vidas. É viver em união, é estar entre irmãos, adorando e cultuando a Deus. Procure você uma igreja, adore a Ele na tua casa, leia a palavra, medite nela de dia e de noite, que seja como um maná de Deus diariamente para a tua vida. Amém, amém. Não seja um crente, um cristão... Domingueiro. Domingueiro. Ou então de 6 horas, né? Só para 6 horas. 6 horas para mim? Você vai na igreja, Adalto? 6 horas para mim? 6 horas para mim? Ou o crente quiabo, né? Liso. Crente quiabo. Pastor Adalto, o que você diria para alguém que está enfrentando... qual a mensagem que você diria para alguém que está enfrentando uma enfermidade, que está no leito hospitalar, que está nos assistindo, ou até na sua casa, a mesma situação que você passou, semelhante à sua? O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento? Meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando uma enfermidade, ou alguém da sua família que está com esta enfermidade e não tem solução, aos olhos físico, humano, eu quero dizer para você, entregue nas mãos do Senhor. Confia nele, porque tudo que ele faz é bom, é perfeito. Às vezes nós não entendemos agora, como o irmão Nilson passou com a filha dele, não entendeu no momento. Sim. Mas agora ele pode entender que foi o melhor que Deus fez para ela, para a família. Sim. Sabe, descansa o teu coração. Entrega nas mãos dele e confia, porque quando nós confiamos, Deus trabalha. Às vezes Deus está em silêncio. Sim. É um período de silêncio de Deus e nós dizemos, mas Deus não está ouvindo, Deus não está escutando. Acalme o seu coração, amém, porque no momento certo e na hora certa vai haver cura, aleluia, vai haver milagre, vai haver transformação, aleluia, porque Jesus ainda faz milagre. Aleluia. Então descansa o teu coração e confia no Senhor. Entregue nas mãos dele, porque ele está trabalhando a teu favor. Salmos 121. Elevo os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro? Olha o que o versículo 2 diz. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aleluia, o seu socorro está no Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Pastor Adalto, estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria que o pastor Adalto deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Fica à vontade para ler um versículo bíblico, fica à vontade para que Deus, o Espírito Santo, tocar no seu coração para encerrar essa live, essa podcast. Depois eu quero que você faça uma oração para nós, faça uma oração para quem está nos assistindo. Fique à vontade para deixar uma mensagem de encerramento nesse podcast. Eu quero poder encerrar aqui, Nilson, com a sua permissão, eu te agradecendo por este momento. Amém. Agradecendo por este espaço de poder pregar mais Jesus e menos religião. Amém. De poder mostrar o quanto Jesus nos amou. Amém. Amor é esse que Deus entregou o seu próprio Filho por nós na cruz do Calvário. Amém. Mas ele venceu a morte. Ele não está mais no madeiro. Aleluia. Mas vivo ele está. Aleluia. Só o fato de nós estarmos aqui conversando, falando das maravilhas dele. Cristo está vivo. Glória. Ele venceu a morte. Aleluia. E eu quero dizer para você que este vento vai passar. Essa dificuldade vai passar. E Deus vai te dar vitória. Porque quando nós entregamos e descansamos, Deus age ao nosso favor. Aleluia. Sabe o que é descansar? É confiar no poder dele. Sabe, este momento desta enfermidade que eu passei, eu estava no hospital e ficava pensando, poxa, eu trabalhava, eu era um homem provedor. A minha esposa também trabalhava, ela ajudava, mas eu era o provedor, eu era o homem que estava à frente. E de repente parou.
e de repente a fonte secou. Mas Nilson, irmãos, a prosperidade de Deus, a bênção me alcançou de uma tal forma. Sabe o que é você depender inteiramente de Deus? Foi eu. Na saúde, no financeiro, na provisão. Aleluia. Deus, ele proveu tudo. Deus, ele cuidou nos mínimos detalhes. Pessoas se ajuntaram, fizeram promoções, fizeram algo. Que Deus abençoe a cada um. Isso foi maravilhoso. E Deus honrou. E Deus exaltou. Eu vi a provisão de Deus. Amém. E que você que está ouvindo possa alcançar também a provisão de Deus. A provisão que está no livro de 1 Reis 18, a partir do versículo 40, aonde o tempo não estava para chuva, mas Elias profetizou chuva. Amém. O momento não era de chuva, tinha uma escassez muito grande na terra, não chovia há muitos anos. Sim. Mas Elias falou para o rei Acabe, 1 Reis 18, a partir do 40, versículo 40. Elias, ele profetizou chuva. Aleluia. Mas Elias, há muito tempo não chove. Rei Acabe, sobe e come, porque eu ouço o barulho de uma grande chuva. Aleluia. Elias, ele creu no sobrenatural. Aos olhos humanos ele não estava vendo, mas ele começou a ver pelos olhos espiritual. Comece você a ver o teu milagre pelos seus olhos espirituais. Talvez no carnal você não está vendo o milagre, a cura, aquilo que você precisa, mas creia, Deus está trabalhando e houve chuva na terra. Amém. Choveu uma chuva abundante. Amém. Amém. Creia você, porque a chuva vai descer Aleluia. e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, qual é a sequidão, mas vai haver chuva da parte de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Receba aí em nome de Jesus. O Senhor está conosco, nós sentimos Aleluia. Graça da parte dele aqui neste momento. Ah, Deus de maravilhas. Como nítida presença. Ah, como é Santo. gostoso poder sentir a graça do Aleluia. Senhor conosco. Aleluia. Elias profetizou Aleluia. e houve chuva Aleluia. de Deus sobre aquela terra. Aleluia. Que a bonança do Senhor te alcance. Aleluia. Que você possa virar a página da sua vida Aleluia. e Deus comece a escrever uma nova história. Aleluia. Porque as bênçãos de Deus está te alcançando. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Eu convido você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça onde você está, crendo no sobrenatural, porque é mais Jesus e menos religião. É mais Jesus na nossa vida. É mais Jesus no controle de tudo. Crendo que vai haver chuvas de bênção, de milagre, de restauração. Amém. Aleluia. Oh, Espírito Santo, obrigado por este momento. Momentos que foram poucos, mas foram valiosos em nossas Aleluia. vidas. Porque nós sentimos a Tua presença. Nós sentimos a Tua graça nesta gravação. Aleluia. Nós sentimos o Senhor agindo sobre as nossas vidas, Aleluia. sobre cada pessoa que está vendo, Aleluia. ouvindo, que possa ser impactada pela Tua Sim, presença, Senhor. pela Tua graça. Aleluia. Ah, Senhor, nos abençoa, nos dê graça. Sim, meu Pai. Abençoe a cada família representada, cada lar. Cura, se possível for, e manifesta a Tua presença e a Tua graça. Senhor, nos guarde com as Tuas poderosas mãos, agora e sempre. É mais Jesus e menos religião. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa. Deus abençoe, irmão Nilson, a sua vida. Amém. Obrigado por esta Amém. oportunidade. Obrigado pelo convite. Amém, amém, amém. Deus Que abençoe. Deus possa retribuir 100 vezes mais na sua vida, pastor Adalto. Que eu, eu como carnal não consigo retribuir o que você está fazendo aqui. Mas só Jesus possa retribuir o que você está fazendo. 100 vezes mais. Mesmo debilitado, mesmo com problema, tal, chegou do hospital, se prontificou. Muito obrigado pela sua vida. Amém.
pela vida da Michelle, todos os seus filhos. Gratidão. E o espaço está aberto para quando você sentir o glória. desejo no coração, vir aqui nos contribuir com a sua sabedoria, com a sua palavra. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus. Amém. Obrigado, viu? Amém. Gratidão a Deus pela sua vida, pelas suas orações. Amém. Obrigado por tudo, viu? Amém. Deus é bom em todo tempo e mais Jesus e Menos menos religião. religião. Que Deus abençoe a todos.